telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia. E hoje a minha convidada é a professora Dulce Elisa Gonçalves Álvares, que é professora nas disciplinas de Economia dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IESB Prevê. Tudo bom, Dulce? Tudo bem, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Dulce, vamos falar do cenário econômico mundial primeiramente, né? Com essa crise toda já conhecida nos Estados Unidos, né? Agora a crise está se acirrando ainda mais na Europa, né? Como que fica a situação do Brasil em relação a esse cenário, né? E também até dos países asiáticos, que até então a gente só tem notícia dos Estados Unidos, da Europa, e como que ficam os asiáticos também nesse contexto? Bom, primeiramente com relação ao Brasil, nós seremos afetados pela crise porque temos relações comerciais tanto com os Estados Unidos como com os países da Europa. E nós sabemos também que a China hoje é uma grande produtora e ela exporta os seus bens tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. E vinha de um crescimento de 15% ao ano e diante do cenário internacional, ela já fechou então o último ano crescendo por volta de 8%. Então, há um reflexo negativo tanto na economia brasileira e também na economia chinesa por conta da crise na Europa e nos Estados Unidos. Agora, o que tem levado a essa crise na Europa? Nos Estados Unidos, falaram na bolha imobiliária, né, e outras circunstâncias, nós sabemos que não é só isso. Depois você pode até falar um pouquinho mais, né, sobre a economia norte-americana. Mas e a economia dos países europeus, Dulce, que sempre nos pareceu assim um tanto quanto estável, tal. O que foi que aconteceu? Bom, nos países europeus, a crise começou diante da entrada de alguns países periféricos na zona do euro, né? Enfim, a zona do euro começou com os países mais ricos e depois alguns países entraram e igualaram a sua moeda, o euro, com relação às economias mais fortes. E, portanto, nós observamos a crise na Grécia ou em Portugal, na Espanha, na Irlanda, decorrente de uma economia diferente dos países mais desenvolvidos. Então, equiparação de preços, equiparação salarial, ou a falta da produtividade na Grécia não é a mesma que na Alemanha ou na França. Então, estas questões dificultaram, né, a economia dos países periféricos. Tanto é que quando nós tínhamos somente aquela comunidade europeia com 12 ou no máximo com 15 países, né, para que se consubstanciasse essa comunidade, foram anos e anos, né, Dulce? E de repente eles acabaram aceitando rapidamente mais 10 membros, né? Isso. Certo? Hoje são 25, né? 27. 27 hoje, né? 27. E 17 na zona do euro. Isto. E esse teria sido, vamos dizer assim, o erro, apressadamente admitir novos membros sem que as suas economias estivessem devidamente preparadas para integrar a comunidade europeia? Sim, é diferente agregar a Grécia à comunidade europeia, a situação, do que a Alemanha, que acabou, então, após a queda do Muro de Berlim, sustentando ou reestruturando a Alemanha Oriental. Ocidental com oriental. Oriental. Eu acho que o cenário é diferente, né? Os países têm outra cultura, outros hábitos, outros governos. Sim. Enfim, a Grécia tem uma situação, ou os países periféricos, uma economia diferenciada com relação aos demais. Mas mesmo os países que já estavam na comunidade desde o seu início, né, Dulce, e com uma boa estabilidade monetária, com uma boa produtividade, né, um PIB considerável, relativo. Mesmo assim eles também cometeram alguns erros, né? Que erros foram esses? Então, o principal erro que eu vejo é que os governos acabaram assumindo, intervindo muito na economia e o déficit do governo, a dívida pública, elevou-se consideravelmente. Então, por exemplo, a dívida da Grécia é de 160% do PIB do país. Então,
Os governos é que promoveram muitos postos de trabalho, enfim, beneficiaram com relação à aposentadoria. Algumas medidas que foram tomadas pelos governos acabaram gerando uma dívida insustentável. O próprio subsídio na agricultura também, que é um subsídio bem elevado, né? Também. Todo mundo sempre elogiava isso, né? Certo? Esse subsídio que no Brasil não tem, né? Certo? Ao contrário. Mas lá na Europa todo mundo elogiava, mas isso acabou redundando num déficit estatal enorme, né? Elevado. Muitos funcionários públicos ganhando muito bem, né? No caso da Grécia, 751 euros, o salário mínimo, que equivale a mais ou menos R$ 1.700. Então, é um mínimo bastante elevado, né? Mas mesmo assim, na Alemanha, França também, né? Inglaterra, né? Também nós tivemos concessões de benefícios para a população, né, num dado momento, Sim. e que agora eles vão ser obrigados a retirar, né? E estão relutantes, né? Sim. A população não aceita que acabe a lei do primeiro emprego, Sim. ou retardar a aposentadoria, ou menos benefícios relacionados à saúde, e por fim, isso gera também uma dívida considerável. Tanto é que na Grécia nós tivemos protestos aí que redundaram em centenas de mortes, né? E isso deve acabar se alastrando pelos demais países, justamente por conta do desemprego, né? Da retirada de benefícios, né? Que já eram tradicionais até, né? Já estavam ali incutidos no dia a dia das pessoas, né? Na sociedade como um todo. Agora, e nos Estados Unidos, Dulce, como que está a situação hoje? Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouco com relação à taxa de desemprego, né, que estava em torno de 9%, caiu para mais ou menos aproximadamente 8%, janeiro agora 2012, e parece que a crise bancária lá do sistema financeiro está sob controle há algum tempo. Sim. Né? Mas a economia americana ela é muito diferente, né? Os hábitos de consumo americano consomem muito mais do que a gente. Por fim, eles têm um PIB 10 vezes maior do que o nosso, de 14 trilhões de dólares. Sim. Né? Então, a realidade deles de consumo é diferente da nossa. Tá? Mas essa questão do desemprego, inclusive, pode ajudar até o Obama, né? Na sua reeleição, né? Essa melhora. Mas ainda, com relação ao déficit público, né, tem muito o que fazer, né? Tem. O déficit deles equipara 100% da dívida também. Sim. Eles têm muito o que fazer, corte de gastos e, enfim, ver se aquece a economia para que ela volte a crescer, gerar emprego e ver se acontece alguma melhora. Porque ele conseguiu aquela rolagem difícil, né? Da dívida interna norte-americana, mas se não houvesse corte de gastos, numa outra negociação vai ser difícil, né? Passar. Vai ser difícil. E esse seria o motivo, por exemplo, dele estar já retirando tropas, reduzindo, porque os gastos militares norte-americanos são violentos, né? São altíssimos, né? É um dos motivos. Isso, que ele já está recolhendo as tropas, chamando de volta para tentar diminuir um pouquinho esse déficit? Sim, mesmo porque não tem mais continuar com aquela guerra, Sim. Né? E eles então deverão cortar com relação aos gastos militares para... É até uma medida mais popular do que econômica. Sim, mais popular. Eu acho, porque os americanos acho que estão cansados, né? Sim. De recolher muitos impostos e para que seja enviado para a guerra. Acho que a população pede que o governo americano recue. Apesar de que a indústria bélica norte-americana, né, sempre foi uma propulsora também da economia norte-americana, né, certo? E uma vez reduzindo esses gastos, né, pode ir reduzindo consequentemente a produção bélica, pode afetar o nível de emprego. Por isso tem que ser muito bem balanceado, né? Equilibrado, sim. Exato. Mas o corte nos gastos deve proporcionar uma melhora no bem-estar da sociedade para que eles consumam então outros bens, né? Sim. E não material bélico. E redução de tributos, nem pensar nessa altura do campeonato, né? Ou o governo acena com uma redução de tributos para estimular o consumo?
Você fala no cenário americano. No cenário norte-americano, isso. Não, eles não falam em cortes. Porque... Nem dá, né? Porque com o déficit que eles têm, não dá para reduzir tributos. E mesmo porque eles tributam de uma forma diferente da nossa, e o tributo ele é muito bem claro. Sim. No consumo, e não há nenhuma forma aí de sonegação ou de desvio, então eu acredito que esse não vai ser o caminho, eles não vão reduzir a carga tributária. E aqui no Brasil, tem alguma perspectiva disso? Você vê alguma perspectiva de redução de carga tributária? Não, também. Também não. Nós temos aí uma carga tributária elevada, né? Sim. E além de elevada, muito diversificada e complexa. E mal distribuída também, em termos de retorno, né? Exatamente. Para a população. Então, o governo atua pontualmente em alguns setores, quando necessário, né? Mas não vejo aí a longo prazo uma reforma tributária adequada, né, ao nosso sistema. E aqui no Brasil, Dulce, como que está a nossa situação, né? Em termos de taxa de juros, de produção, de PIB, né? Como que você vê esse cenário nosso, né? De estarmos até com uma produção, né, crescente, de uma certa forma, ora estagnada, ora crescendo, né? Podemos dizer crescente em relação à crise dos demais países, mas com taxa de juros ainda muito elevada. Com taxa de juros muito elevada, a nossa taxa primária Selic em 10,5% ao ano, né? E com um crescimento muito lento, né? Então nós estamos crescendo com relação aos países que estão em crise, né? Mas poderíamos crescer num percentual um pouco maior diante de produtividade ou mesmo diminuição de taxa de juros. Mas onde que está pegando? O que é que está atravancando aí o crescimento do país? Porque o governo fala que não tem mão de obra qualificada, certo? Que nós estamos sem infraestrutura, né, sem logística. Onde que a coisa pega realmente, Dulce? Em que segmento? Nos mais variados, tá? Como quando a gente coloca o crescimento do PIB, principalmente do setor, vamos dizer assim, industrial, né? Qual o motivo desse crescimento ser lento num momento em que o cenário econômico mundial, né, até nos favorece em função da crise? Sim. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma taxa de investimento baixa, que não alavanca o nosso crescimento. E tecnologia está faltando ainda? Precisamos investir em educação para promover essa tecnologia, não é mesmo? Temos taxa de juros elevada, também temos uma indústria patinando no momento, porque o crescimento é do consumo e de serviços, ou mesmo dos importados, porque a nossa taxa de câmbio está favorável às importações. Então temos esse cenário aí de crescimento lento por conta desses motivos que eu já mencionei. Você acha que deveria, por exemplo, restringir um pouquinho a entrada de importados, como da China, né? Seria a hora do Brasil praticar esse tipo de política, ou isso não seria vantajoso para nós, até por conta das relações comerciais com a própria China? Eu acho que em alguns setores a gente deve ver pontualmente. Abrir totalmente para as importações é ruim, porque acaba querendo promover, melhorar a produtividade interna, acaba diminuindo a produção porque os importados tomam espaço. É o caso dos calçados, né? Aconteceu com os calçados chineses, né? Invadindo o Brasil, e as indústrias calçadistas quebrou praticamente, né? Exatamente. É difícil dosar isso, né, Dulce? Eu acho que tem que fazer uma análise setorial e aí então barrar um pouco ou liberar mais. Eu não sou a favor de nenhum extremo, né? Eu acho que a abertura total acaba levando as empresas domésticas à falência, e fechar totalmente, as nossas empresas ficam acomodadas e não melhoram aí a produtividade ou a qualidade dos produtos. E com relação ao desemprego, como que você vê hoje o cenário no Brasil em relação ao desemprego? Nós temos uma taxa de desemprego boa,
por volta de 5,2%, divulgado em janeiro agora de 2012. Mas nós temos uma população economicamente ativa em percentuais em nível baixo, eu acho que diante da população brasileira. Sim. Né? Então, eu acredito que é um índice, é um indicador macroeconômico importante que está se gerando emprego, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos o desalento, as pessoas que não procuram mais emprego. Sim. Enfim, eu acho que existem outras variáveis. E também a questão do emprego, a geração de empregos no Brasil é decorrente de vagas em postos de trabalho onde a remuneração é mais baixa, né? Não há um aumento, uma distribuição de renda muito significativa ou de uma melhora significativa. Mas, Dulce, o governo está dizendo que a vida melhorou, né? Sim. Certo? Que para muitos brasileiros saíram da classe I, da classe D, foram para a classe C, né? Certo? Isso é uma tendência, tá? Ou seja, nós temos aí redução nos nossos bolsões de pobreza, certo? Ou vai ficar nesse segmento, vamos dizer assim, da D, da E, da D para C, e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza permanecerem abaixo da linha da pobreza? Não, a gente enxerga que houve uma melhora da classe D e E que migrou para a classe C, mas ainda com um rendimento a desejar, né? Nós não temos assim um rendimento comparando com os Estados Unidos. Em termos de salário mínimo. Exatamente. Mínimo nosso ainda mesmo indo para 622 ainda baixo. É muito baixo para uma família no Brasil. Certo. Com relação à questão da agricultura, Dulce, como que você vê a situação hoje no Brasil? Porque o Brasil sempre, né, foi colocado como celeiro do mundo, né, certo? Está com uma boa produção agrícola, certo? Mas isso tem sido suficiente para atender o mercado interno? Não. E nós temos fama aí de celeiro agrícola, mas se comparados com outros países, a gente, por exemplo, o estado da Califórnia nos Estados Unidos produz 5 vezes o que o Brasil produz, né? Então nós temos sim uma produção agrícola boa, mas podemos crescer muito mais. Porque acho que o grande problema, quando você menciona aí, principalmente do salário mínimo, né? 622, que é um salário insuficiente, nós sabemos disso, né? Mas o grande problema está no preço dos alimentos ainda, né? Certo? Quer dizer, o gasto com alimento, certo? É muito alto. É muito alto, né? O valor da cesta, porque fala o valor da cesta básica, mas você tem outros componentes, né? Que não somente aqueles integrantes da cesta básica, né? Sim. E isso é o que encarece bastante e que acaba depreciando esse salário, né, Dulce? Sim, então nós poderíamos, para minimizar isso, aumentar a oferta de alimentos, né? E nós temos então, será que nós temos uma política agrícola adequada para incentivar o pequeno, médio agricultor no Brasil a produzir mais? Isso aí eu acho que sempre foi um grande dilema, um entrave, né? Certo? Até porque tem as questões de logística também, né, Dulce? Né? A gente sempre coloca que essa produção de alimentos deveria ser próximo às cidades, né? Certo? Mas aí você tem aquela questão, por exemplo, da produção de açúcar e álcool, né? Então, muitos optam em arrendar suas terras para cana de açúcar, né? Para o plantio de cana. Essas terras que estão no entorno das cidades, veja o caso até de Bauru, né, da nossa região, Pederneiras. Nós temos muito mesmo. Tudo tomado. Então, todo espaço que seria voltado para a produção de alimentos, hoje é para a produção de combustível. Sim. Né? Ou de outros produtos destinados à exportação, né? Também. Que são mais rentáveis, né? Então, aí, justamente, você não tem uma política, como você colocou a sua pergunta, né, centrada nessa micro, vamos dizer assim, produção para abastecer as cidades. Né? Exatamente. Isso dificulta bastante, né? Agora, e com relação ao crédito, tá? Todo mundo aí, a imprensa toda falando que o brasileiro está gastando muito, se endividando bastante, certo?
Isso é verdade? Porque na minha opinião sempre foi assim, viu? Certo? Mas agora você acha que está exagerado isso, Dulce? Está exagerado. 50% das famílias, mais ou menos, aproximadamente, tem um tipo de dívida. Então, o índice de inadimplência subiu de 5,7 para 7,5. E agora vamos ver como é que esse pessoal vai pagar, então, as suas dívidas, né? Sim, mas aí não entra, por exemplo, a questão do dinheiro propriamente, ou seja, da mercadoria chamada dinheiro para as financeiras, para os bancos, né? Essa inadimplência, de uma certa forma, não se torna até interessante, porque o negócio da financeira e do banco é vender dinheiro, certo? Então, quanto mais endividado estiver, mais dinheiro ele vai vender, certo? Isso vai se propagando, né? Sim, mas os bancos estão ganhando dinheiro, as financeiras também, e as empresas de cobrança? Também, as empresas de cobrança cresceram bastante, né, Dulce? Muito nos últimos anos. Muito, né? Então, isso não é um círculo vicioso? Sim. E além do empréstimo e do financiamento, a questão da inadimplência e do endividamento vem em decorrência daqueles consumidores que compram por meio do cartão de crédito ou do cheque especial, na data do vencimento da fatura não quitam, né, na sua totalidade, e aí ficam com aquela dívida rolando e os juros do cartão de crédito, aproximadamente em 10% ao mês, acaba gerando uma dívida enorme. Porque isso aí lembra um pouquinho até, de uma certa forma, a agiotagem, né? Porque muitas vezes o agiota, ele te empresta um dinheiro, certo? Ele está vendo que você não está conseguindo pagar, mas ele te empresta mais dinheiro ainda, até para pagar as dívidas passadas e continuar sendo um devedor seu. Isso não está acontecendo com o brasileiro hoje, com as financeiras que vivem aí divulgando, olha, eu tenho empréstimo, eu tenho dinheiro, o empréstimo é fácil, mesmo que você esteja negativado no SPC, eu empresto dinheiro para você. Não está acontecendo isso? Quer dizer, uma indústria, certo, do endividamento? Sim, uma indústria do endividamento. E então, isso não é perigoso também, como aconteceu lá nos Estados Unidos com a questão imobiliária? Chegar um dado momento o pessoal não ter como pagar? Eu acho que não naquele tamanho, naquela magnitude, né? Sim. Mesmo porque alguns setores no Brasil, com relação a crédito e a empréstimos e financiamentos, é muito controlado, o estudo é muito rigoroso. Por exemplo, a compra do imóvel, né, da casa própria. Então, os bancos no Brasil têm algumas exigências com relação ao consumidor conseguir pagar as prestações. Existe um certo respaldo com relação a uma proteção, a capacidade do consumidor de quitar a sua dívida. E muitos têm também o seguro, né? Quer dizer, tem o seguro prestamista na questão dos imóveis, né? Quer dizer, se a pessoa não pagar, entra o seguro em ação. Está sendo usado muito essa modalidade hoje no país, né, Dulce? Sim. Não só nos imóveis, até no cartão de crédito, né? Também. Certo? Em outros segmentos, né? Então, aqueles segmentos que conseguem controlar bem o valor do empréstimo com relação à renda, sim, vão bem. Agora, o problema é onde não há esse controle, né? E ultrapassar aí a totalidade do rendimento, aí sim aquela pessoa que estiver totalmente endividada vai ter problemas no futuro. Outro dia, conversando com o pessoal de uma empresa de cobrança, estava questionando justamente isso, porque muitas vezes, né, a pessoa que está inadimplente, né, chega num determinado patamar, a financeira, através da empresa de cobrança, oferece um deságio de 80%, um desconto de 80%, ou às vezes até de 90% ou mais de 90% para que ela quite toda a sua dívida, certo? Por que isso acontece, Dulce? Olha, eu hoje em dia não conheço esse percentual tão elevado. Eu lembro disso na época da inflação no Brasil, mas eu vejo os acordos hoje não chegam
a um percentual tão elevado de perdão de dívida. Não conheço isso. Segundo ela me colocou, seria até por conta da taxa de juros muito alta, porque a pessoa já pagou tanto juro que ela já pagou a dívida dela até mais de uma vez, né? E aí, com aquele saldo devedor lá monstruoso, né? Acaba dando um desconto para a pessoa voltar a ser positiva no crédito, né? Sim. E, consequentemente, voltar a consumir. Eu não conheço casos assim de bancos hoje aqui no Brasil que façam isso. Tem, segundo ela me disse, as empresas de cobrança chegam a pedido, claro, dos próprios bancos e financeiras a oferecer esse percentual, né? Para que a pessoa quite a sua dívida e volte para o consumo, que ela é uma pessoa que interessa para a cadeia, para essa cadeia, né? Então, vai ver que realmente já pagou tanto de juros e a taxa que você colocou, só a taxa Selic, né? Certo? É um absurdo, né? O que difere nós dos demais países, quando a gente fala de crise nos Estados Unidos e na Europa, né, Dulce, a taxa de juros dele é... entre 0% e 2%. Exato. Então, e a nossa é de 10%. Então fica aí essa... Difícil de comparar. Essa discrepância, né? Certo? É muito complicado, né? Sim. E as pessoas têm, você comentou delas, têm se valido do cartão de crédito e cheque especial ou não? Também. Também? Essa é a razão desse alto endividamento? E também a falta de informação. Então a pessoa chegou num ponto que o cartão de crédito ou o cheque especial tomaram um vulto fora de controle, precisa parar, contratar um empréstimo com uma taxa de juro menor, né? E administrar então esse novo empréstimo para finalmente conseguir sair do vermelho aí. Mas ainda tem muita gente que se valendo do cartão, o cartão de crédito vamos dizer assim, o rotativo, né? Não pagando a sua fatura em dia, cai no rotativo e vai para uma taxa de quanto hoje, Dulce, no 10,7% ao mês. 10% ao mês, um absurdo, né? Enfim, absurdo. Mas são pessoas que desconhecem, né? Você acha isso? Eu acho que sim. É falta de informação também. Ou não é falta de oportunidade de procurar um juro mais barato ou uma outra modalidade de crédito que ela consiga administrar? Eu acho que às vezes falta esse tipo de informação. Tá ótimo. Então, eu gostaria aqui de agradecer os esclarecimentos da professora Dulce, até para você, telespectador, aí, fica essa dica que ela acabou de mencionar aqui, que tem sido repetido várias vezes. Cuidado com o cheque especial, cuidado com o cartão de crédito rotativo, né, Dulce? Que a taxa de juros é muito elevada. O ideal é você até procurar o seu gerente no banco e verificar, né, se não é possível fazer uma outra modalidade, um empréstimo pessoal, um crédito pessoal, né, cujas taxas são menores, né? Em torno de 6% ao mês. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a professora Dulce Elisa Gonçalves Álvares por ter vindo até o IESB Notícia e colocar para vocês, telespectadores, a situação do cenário econômico mundial e também do Brasil. Viu, Dulce? É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero contar em outras oportunidades com você, à medida que as coisas forem ocorrendo na nossa economia. Virei com certeza. Obrigado. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a nossa programação. Só que antes, porém, eu vou dar um alôzinho para você que está interessado ainda em fazer um dos nossos cursos superiores do IESB, né, para procurar a nossa secretaria acadêmica, ali na Rua Bandeirantes 332, entrar no nosso site, que é o www.iesprev.com.br, ou então fazer um contato telefônico com a secretaria acadêmica através dos telefones 40 09 88 10 88 11, e é que ainda dá tempo de você ingressar em um dos nossos cursos superiores, né? São 12 cursos superiores à sua disposição para que você venha estudar numa instituição séria, como é o IESB Prevê. E então eu peço a você, telespectador, continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.